Muito bem, aqui é o Joelson. Este vídeo aqui eu vou estar esclarecendo alguns pontos a respeito desse vídeo aqui que foi postado no grupo dos novos terraplanistas, aonde a pessoa que faz o vídeo ele coloca a seguinte questão: se as 70 semanas de Daniel capítulo 8, se é uma profecia, né, uma interpretação exclusiva adventista, e se ela é uma profecia já consumada, ou seja, já cumprida. Eu vou abordar apenas alguns pontos, né, que esse vídeo deixa aí, esclarecer algumas lacunas, e não tenho o intuito de desfazer de ninguém, muito menos menosprezar ninguém. Apenas esclarecer alguns pontos que eu discordo e mostrar o porquê que discordo. No vídeo a pessoa deixa bem claro que a interpretação adventista seria errada pelo fato de colocá-la como já cumprida, e ele apresenta também outras questões interpretativas a respeito da mesma profecia. Dentre elas, o caso de colocar a sétima, aliás, a última semana, colocá-la no futuro com um intervalo de 2000 anos, aí não entendi muita coisa, mas ele coloca várias linhas interpretativas. Eu vou apresentar a minha, né, e tentar esclarecer aí algumas questões que ele coloca. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos para que a gente consiga entender melhor. Vou tentar fazer um vídeo bem curto. Não vou explicar a profecia de Daniel a fundo, até porque o vídeo ficaria muito extenso. Mas vamos para o que interessa. A começar pelas 2.300 tardes e manhãs, que trata da purificação do santuário, certo? Que a profecia das 70 semanas, ela pertence a essa profecia 2.300 tardes e manhãs. As duas começam juntas no mesmo período. Você separar as duas, você não vai ter o entendimento do significado que a Bíblia quer passar. Então, você precisa entender 2.300 tardes e manhãs para você poder entender o que é a purificação do santuário e o que é as 70 semanas que Daniel menciona. Então, veja bem, no vídeo existem alguns pontos que eu separei aqui. Começando, 70 anos, 7 desses se cumprem na tribulação, conforme foi citado lá no vídeo? Vou responder isso aí. Essa 70 semanas, essa interpretação, ela não foi uma visão, mas foi uma herança judaica, né? Ele cita isso no vídeo. Eu vou mostrar que não, de fato não é uma herança judaica e que também não foi uma visão de Ellen White, mas sim foi uma interpretação com base em texto bíblico, tá? De alguém que começou o movimento que até então não tinha o nome de igreja ou denominação adventista, mas era um povo, era um movimento que surgiu e que esse povo chegou nesse conhecimento, com um homem, na verdade. Nós vamos chegar lá. A base para entender a doutrina do santuário é as 70 semanas de Daniel, que engloba lá 2.300 tardes e manhãs. Se você não entender isso, você não entende doutrina do santuário, você não entende juízo investigativo. Não vou poder abordar tudo isso agora. Como eu disse, o vídeo ficaria extenso. Apenas esclarecer uns pontos. Outra questão que eu quero pegar. Nós, adventistas, nós não jogamos esta profecia para o fim, como os evangélicos fazem, porque essa profecia ela já está cumprida. Eu vou mostrar por A mais B. Vou mostrar, citar texto bíblico aqui e provar para vocês que a profecia já está cumprida. Certo? Existe 3 linhas interpretativas, pelo menos conhecida no mundo teológico. A primeira delas é a preterista. É aquela que coloca todos os acontecimentos proféticos no passado. Existe a linha futurista, que é a que a Igreja Adventista adota. É aquela que pega os acontecimentos com o seu cumprimento dentro da história contemporânea ou dentro da história passada, seja como for, e dentro da história futura. Nós interpretamos a profecia conforme ela acontece. Assim como existem profecias abertas e profecias fechadas. Profecias fechadas é aquela que tem um consenso comum entre todos os teólogos. Ou seja, já se cumpriu, é isso aqui, não tem como não ser, já está provado que é isso. É uma profecia fechada, certo? Profecia aberta é aquela profecia que ainda não se cumpriu em sua totalidade. Portanto, uma profecia aberta
ela está aberta a interpretações. Você que é estudante, você que é teólogo, você tem o direito e o livre-arbítrio de você interpretar e entendê-la de algum jeito. Não significa que o seu jeito está correto ou que o meu jeito está correto, já que ela é uma profecia aberta. Entre elas, nós podemos citar aqui Apocalipse capítulo 17, não está cumprida, é uma profecia aberta. Existem várias linhas de interpretações e nós não podemos dizer qual está correta e qual está certa até que se cumpra. Porém, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas de Daniel, 100% cumprida, é uma profecia fechada. Quanto a isso, não há o que ser discutido. Correto? Então, vamos seguindo. Você tem que considerar que a profecia de Daniel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 7 e capítulo 2 são uma única profecia. Uma única profecia. Deus foi mostrando para Daniel e revelando de forma progressiva para que ele pudesse compreender de acordo os impérios e reinos em que ele conviveu foram sendo extintos e surgindo. Por exemplo, quando você pega Daniel capítulo 2, você vê lá a estátua de Nabucodonosor, onde o que Deus queria mostrar ali era a queda de Babilônia. Quando você pega Daniel no capítulo 7, já não é Nabucodonosor que está no comando, mas quem está no comando é os medos e persas. Então Deus quer mostrar ali a entrada de outros impérios. Quando você chega no capítulo 8, você vê ali dois poderes, os medos e os persas. Aliás, o rei da Média e o rei da Grécia. Certo? E quando você chega em Daniel no capítulo 9, ele vai ali somar todas as profecias e mostrar para você o cume, a essência, qual que é o final da profecia. Então você precisa separar isso. Não interprete a profecia com base em apenas um texto. Leia todo o capítulo, leia todo o livro do profeta. Porque em Daniel capítulo 12, no versículo 4, Deus diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro e sela até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, sabe, se multiplicará. Deus não estava revelando nada para Daniel. Deus estava revelando para o povo do tempo do fim, que iria ler o livro e iria interpretar o livro. Por isso que Daniel não entendeu muita coisa. E ele chega a orar no capítulo 9 para o anjo, a respeito de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, para ele entender, porque ele mesmo diz, e não houve quem entendesse a visão. Porque não era para o tempo de Daniel. A profecia não era para o tempo de Daniel, com exceção das 70 semanas, que diz respeito exclusivamente, veja bem, ao povo judeu, sim, por isso ele recebeu a interpretação. Em relação ao restante da profecia, 2.300 tardes e manhãs, que é vinculada, você não tem como separar isso, Daniel não entendeu, porque ela se referia ao povo do tempo do fim. Correto? Então você percebe que você começa com Babilônia, você começa com os medos persas, Grécia e o Império Romano por último. Só existiram 4 impérios mundiais e não existirá o terceiro. De modo que o Império Romano ele se estende até a volta de Cristo. Como que você interpreta isso? Com base em Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, onde o próprio Daniel diz, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, depois de ti vem outro império. Qual império veio depois de Babilônia? Os medos e persa. Depois virá outro, Grécia, e depois virá outro, o Império Romano. Depois do Império Romano, volta de Cristo. Correto? Agora o que acontece? Mas o Império Romano não existe mais. Existe sim, só que porém ele não está mais como o Império Romano. Ele mudou de figura, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. No final da profecia de Daniel capítulo 2, o que se segue é a pedra que é cortada e destrói a estátua e se expande por toda a terra. Essa pedra representa a vinda do Messias em sua glória para dar o galardão a todos aqueles que o serviram. Então não existirá um outro império de intervalo entre Roma e a volta de Cristo. Ela é a última. No capítulo 8 de Daniel, nós temos 2 poderes, o bode e o carneiro, representando ali então a Pérsia, a Medo-Pérsia e o Império Grego. Esses 2 impérios estão no capítulo 8 de Daniel. E, se você entender o capítulo 8, você vai perceber que é lá que cita
Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. A partir daí é que Daniel vai buscar entender o significado de 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Agora o que acontece? Como foi citado lá no vídeo, é uma profecia adventista? É uma profecia judaica? É uma herança judaica? Meu amigo, de maneira alguma. Essa profecia, ela é uma profecia adventista e ao mesmo tempo ela não é uma profecia adventista, não é uma linha interpretativa adventista. Por quê? Porque muitos teólogos da mesma época já interpretavam essa profecia como sendo o Império Romano, já interpretavam essas 70 semanas como sendo um tempo de segunda chance que Deus deu para o povo judeu, que até então era povo de Deus, até então era a igreja de Deus, certo? Antes de Deus chamar a nova aliança com o povo gentil, Deus tinha dado um tempo de misericórdia para os judeus. Só que você precisa entender isso. Então vamos lá. A profecia ela é mais complicada do que se parece, para você tentar refutar, esclarecer em um pequeno vídeo. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ela está representando todas as 2.300 tardes e manhãs como o período das 70 semanas, juntamente com as suas divisões, 7 semanas, 62 e 1 semana, que finaliza no ano 34. Agora, se você continuar entendendo a profecia completa, que elas estão vinculadas, você chega até 1844. Porém, não vamos interpretar isso aqui agora, nem explicar ponto a ponto, porque isso demoraria muito. Vamos nos prender apenas a 70 semanas e entender biblicamente o significado dessa profecia, certo? Mas eu vou deixar isso para o final. Vamos simplificar aqui para ficar melhor para nós. Pronto. Aqui está de uma maneira mais simplificada, apenas as 70 semanas. Tá? 7 semanas de 49 anos, mais 62 de 434 e mais uma semana de 7 anos. Não dá para eu pegar uma profecia de 70 semanas, com 7 semanas, mais 62, colocar aqui um intervalo de 2.000 anos e tentar forçar a profecia. Porque você percebe que é uma profecia sequencial. Você não pode forçar tirando essa última semana e jogando ela lá para o futuro, para justificar que ela vai se encaixar junto com o anticristo, com o islamismo ou com o papa que vai representar esse anticristo, porque é isso que pregam algumas linhas proféticas aí, algumas linhas interpretativas. Que nessa última semana vai surgir o anticristo, que este príncipe que cita Daniel 9 seria o anticristo. Isso está totalmente equivocado. Isso é uma profecia messiânica. Ela surge para se cumprir com o Messias. Vamos lá. Quem iniciou o movimento de 1844, pregando isso aqui? Começou com o Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro americano, né? E ele era da família Batista. Ou seja, se você for colocar a interpretação das 70 semanas para alguma denominação, entre aspas, você vai colocar para quem? Para os Batista. Porque ele era Batista. Embora as suas pregações não tivessem o apoio, né? A questão é toda interpretativa, é toda de Miller. O mérito é todo dele. Ele chegou em suas conclusões ali estudando. Ele usava a versão da King James e ele começou a calcular. Ele acreditou que poderia calcular o tempo da volta de Cristo. Porém, ele, nos seus cálculos, a volta de Cristo se daria no final de 1844. Ele acreditava tanto nisso que ele começou a pregar. E pregando, ele foi atraindo o povo com aquelas suas pregações que acreditavam realmente que Cristo ia voltar naquela época. Aquele movimento ele foi tão grande, foi um dos maiores que já existiu, que pessoas abandonavam as suas denominações para seguir o movimento, que até então não tinha nome nenhum. Não era igreja adventista. Alguns evangélicos até dizem que a igreja adventista tem uma profecia que falhou. Não, a gente não tem nenhuma profecia que falhou. Todas as profecias que a igreja adventista prega ou apregou, elas se cumpriram. Ou se vão se cumprir, a gente só vai saber quando se cumprir. Mas nenhuma profecia falhou, até porque a interpretação era de um homem que pegou a Bíblia, estudou e acreditou em uma coisa, numa interpretação, e pregou isso. Não era o povo adventista, não tinha movimento adventista. Era apenas um movimento de um povo que seguia e esperava Jesus voltar. Esse é o homem, Guilherme Miller. Ele que iniciou o movimento que aguardava a volta de Cristo, com base em Daniel 8,14.
que é a profecia principal, correto? Olha aqui, após vários anos de estudo, ele concluiu que Daniel 8,14 se referia à purificação do santuário e que Cristo voltaria à Terra no outono, né, em outubro de 1844. E aí surgiu todo esse movimento. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu é que houve o que houve, Cristo não voltou nessa época, aquele povo, aquela massa que estava tão animada, se decepcionaram, muitos abandonaram suas igrejas, outros voltaram para as antigas religiões, e um pequeno povo desse movimento que estava aí, entre eles estava uma moça chamada Ellen Harmon, que mais à frente vai se tornar, depois de casada, Ellen Gold White, que era casado com Tiago White. E esse povo, junto com alguns outros, como José Bates, Raquel Wilkes, John Andrews e uma série de outros povos que vieram depois se juntaram ao movimento, esse povo não aceitou que a interpretação de Miller tivesse falhado, porque a Bíblia ela não falha, e eles foram procurar saber o porquê do erro de Miller. E eles foram então para a Bíblia e foram procurar, através de muita oração, de muita dedicação e principalmente de estudo, saber aonde que estava o erro de Miller. Porque parecia que a pregação de Miller estava toda correta, mas o evento não cumpriu. Aonde estava o erro? Foi aí que entra esta figura aqui. Este homem chamado Hiram Edson, foi ele que trouxe de fato a doutrina do santuário para a igreja adventista. Não foi uma visão de Ellen White. Não é uma herança judaica que nós tivemos. E não é uma visão ou uma interpretação exclusivamente, vamos dizer assim, de outras denominações. Porque até então ninguém pregava isso. Quem começou pregando foi o Guilherme Miller, só que ele cometeu um equívoco. Porém, este homem, Hiram Edson, ele confirmou que o que Miller pregava, de fato, a interpretação estava correta, porém o evento estava errado. Miller pregava a volta de Cristo em 1844, mas a Bíblia nunca falou sobre a volta de Cristo em 1844. A Bíblia falava sobre a purificação do santuário. Daniel 8,14 está bem claro lá. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Tá, tudo bem, Joss. Mas aonde que entra, então, as 70 semanas nisso aí tudo? Bom, até o momento, então, aqui eu estou só esclarecendo para aquele vídeo lá do início que essa interpretação, ela é adventista. Porque a partir desse momento Miller já não estava mais entre o movimento e agora o povo que estava seguindo o movimento para frente já estava se organizando como igreja. E por ser um movimento que estava se organizando, diante de tantos outros movimentos que tinham naquela época, era necessário dar um nome para o movimento. Você está entendendo o que acontece? Qual que era o nome desse movimento? O nome surgiu depois de um tempo, Igreja Adventista. Por que Igreja Adventista? Porque a gente aguardava o advento, a gente aguardava a volta de Cristo. Por isso se chama Adventista. Do sétimo dia, por quê? Porque a gente crê no sábado dos 10 mandamentos do Senhor. E só mais um detalhe. O sábado também não é uma doutrina adventista, assim como a maioria das doutrinas adventistas não são adventistas, com exceção de algumas, como foi citado também no vídeo do rapaz lá. Até porque o sábado nós herdamos dos batistas sabatistas. Quem trouxe o sábado para a nossa igreja foi uma moça chamada Raquel Wilkes. Então esse negócio de que os adventistas guardam sábado, não, senhor, meu amigo. Quem guardava eram os batistas. Eles que abandonaram essa crença por deixarem de ler a Bíblia. Então os adventistas, o que os adventistas fizeram? A maioria do povo adventista era metodista, era presbiteriano, eram anabatistas. Então foram esse povo que foram somando o quê? As doutrinas mais fortes e conhecidas da época, e através de muita oração e estudo, foram fazendo uma filtragem e reunindo as doutrinas que estavam sendo esquecidas pela Reforma. Porque se você for olhar na Reforma, Martinho Lutero pregava a justificação pela fé, Calvino pregava outra coisa, Wycliffe pregava outra coisa, Zwinglio e todos os reformadores, Jerônimo, todos eles pregavam pontos contra a Igreja Católica, porém pontos o quê? Pontos divergentes entre eles. Cada um deles só pregava uma verdade. Deus precisava de um movimento que juntasse todas as verdades em um só ponto para pregar o Evangelho.
Então foi isso que aconteceu no movimento adventista. A gente começou a preencher as lacunas que estavam faltando, entre elas o que a própria igreja cristã tinha abandonado, que era a guarda dos 10 mandamentos, que até então foi guardado tanto por Jesus Cristo, quanto pelos seus discípulos, quanto pela igreja de Éfeso e todas as igrejas cristãs fundadas por Paulo. Até que surgiu no ano 313 o imperador Constantino, se infiltrou no judaísmo, na verdade no cristianismo, né, na época. E o que é que ele fez? Ele começou a misturar paganismo e cristianismo e tirar aos poucos os costumes cristãos e introduzir costume pagão. Dentre eles a guarda do domingo, que é referência ao quê? Ao Deus Sol, meu querido. Então o Deus Sol é guardado e adorado pelo paganismo no domingo. E o sábado do Senhor, que em nenhum momento a Bíblia diz que foi abolido, ele era guardado pelos cristãos. Tanto que quando juntou os dois, começou a se perceber ali o paganismo se misturando com o cristianismo, o povo de Deus fiel começou a se separar. E aí entra o quê? Aí entra o papado com todas as suas histórias e tudo que você já conhece, perseguição aos cristãos e toda aquela coisa. Mas enfim, a igreja adventista ela surgiu nesse período da reforma, ali por volta ali de 1800, né? E ela deu sequência. Porém, este homem foi quem trouxe a doutrina do santuário e a interpretação, a confirmação da interpretação de 1844, aonde o que acontece? Em uma revelação que ele teve, ele percebe que Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. Miller pregava o que? A purificação do santuário. Só que na interpretação de Miller, esse santuário seria o santuário terrestre. Ele considerava que o santuário seria a própria terra. Ou seja, se Cristo vai purificar a terra, ele vai trazer o juízo, automaticamente ele vai ter que voltar para fazer o julgamento. Foi aí que ele pregava a volta de Cristo. Porém, sua interpretação estava corretíssima, mas o evento estava errado. Cristo não veio para a terra, mas ele entra agora no lugar santíssimo do santuário celestial, conforme prefigurava em sombras todo o ritual do sacerdócio de Moisés e dos levitas, que nada mais eram do que sombra das coisas que iam de vir. O santuário de Moisés ele foi uma cópia do que Deus mostrou para ele. Dá uma conferida lá em Êxodo, lá em Levíticos. Foi uma cópia. Por isso que ele simbolizava o quê? O Messias que viria. Tanto que Daniel 8,14 fala 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, qual santuário? O verdadeiro, ele será purificado. Aí se inicia a obra de juízo no céu e na terra. Aqui estão algumas fotos da época, do movimento, né? E aqui nós temos uma declaração do próprio Miller, quando ele, já no fim da sua vida, ele declara e ele reconhece o seu erro, né? E ele diz o seguinte: acerca da falha da minha data, eu expresso francamente meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo. E agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Então o próprio Miller, ele reconheceu que ele errou em sua interpretação. Correto? Porém, um pouco daquele povo, do movimento que ele iniciou, continuou a jornada. Continuou interpretando a Bíblia, buscando mais informação, né? E deram aí então início ao que hoje se tornou a Igreja Adventista. Então a profecia das 70 semanas, Daniel 8,14, não é uma herança judaica, meus queridos. É uma herança divina de interpretação e muita oração em busca da verdade. Tá? Até porque a maioria abandonou o barco na época. Porém, esse povo continuou. Agora vamos aqui, de uma maneira bem rápida, esclarecer as 70 semanas, né? O que vem a ser 70 semanas. Se você pegar Daniel 8,14, abra sua Bíblia lá, Daniel 8,14, você vai perceber o quê? Que o santuário seria purificado. Porém, o capítulo 9 vai explicar o capítulo 8. Quando você chega no versículo 24, diz o seguinte, olha: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Só que a palavra, aqui onde você vê traduzida por determinada, no original, ela está escrito shatak. E o que significa shatak? A palavra determinada sobre o teu povo, Daniel. Shatak significa literalmente cortada, separada de. Cortada ou separada de. Era a palavra usada quando você ia tirar um pedaço da carne de um novilho, de um bezerro ou de um boi.
Você usava a palavra shatak. Shatak, ou seja, tire um pedaço da perna, tire um pedaço do lombo. É essa a palavra que era usada. É quando você separa uma parte de algo, de um todo. Portanto, Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão cortadas de um todo, sobre teu povo, Daniel, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Agora eu pergunto para você, de onde que Deus está cortando, está separando 70 semanas para o povo judeu? Se você pegar o capítulo 9 de Daniel, você percebe que aqui tem uma oração enorme de Daniel. Por que que tem essa oração aqui, meu querido? Porque no capítulo 8, quando ele não entendeu a visão, ele vai orar a Deus, porque Deus diz o quê? Que seria destruído o santuário, seria tirado o sacrifício diário, o exército seria entregue nas mãos do poder. Enfim, Daniel ficou todo assustado e diz que a abominação assoladora iria vir. Daniel ficou assustado. O que é isso que está acontecendo? Então ele foi orar ao anjo, orar a Deus, e o anjo veio para dar interpretação para ele. Quando ele ficou sabendo que tudo isso ia acontecer, em desespero ele sabia que era por causa do pecado do povo dele. Ele foi interceder pelo povo e ele foi orar a Deus. Quando ele ora a Deus, Deus vem e dá a interpretação para ele. Ele fala, tá bom, então eu vou dar mais 70 semanas para o teu povo. 70 semanas para o povo, para quê? Para que eles parem de pecar, para que eles façam, se voltem para mim. E aí no capítulo 20, no verso 25 diz aqui, 24, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, ou seja, finalizar a visão, e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Presta atenção nesse detalhe aqui. Das últimas coisas que seria feita nessa 70 semana é o quê? Ungir o santo dos santos. Pergunto para você, quem é o santo dos santos? E o que vem a ser ungir os santos dos santos? Agora vai para o verso 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido. Quem é o ungido? O príncipe. 70 semanas. Aliás, 7 semanas. Aqui está 7 semanas. 62 semanas. As praças e circunvalações serão reedificadas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, aqui, será morto o ungido. Nesse período aqui. Depois desse período, o ungido seria morto. Quem que foi morto? Que você conhece? Jesus Cristo, é uma profecia messiânica. O ungido é Jesus, ele foi morto. Depois das 62 semanas, que se dá no ano 27. Aí o que acontece depois? Seria morto o ungido. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem foi que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário? O povo de um príncipe que iria vir depois. Depois de Jesus Cristo, quem foi que destruiu Jerusalém no ano 70? Dá uma olhadinha aí na história para você ver quem foi que destruiu Jerusalém. Aí você pega, e aqui no final está escrito assim, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. No versículo 27, olha só, aqui começa o ministério de Cristo. Diz o seguinte, ele quem? Letra maiúscula, ele o ungido, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Que semana é essa, meu querido? É a continuação das 70 semanas, ainda não se completou, falta uma semana para se completar. Se você pegar isso daqui e jogar para o futuro para dizer que é o anticristo, você vai criar uma lacuna de tempo aqui de 2000 anos. Como que pode isso? Se a profecia ela é completa, ela é uma sequência linear de tempo? Então, nessa última semana, para completar 70, ele faria uma aliança com muitos. Quem? Jesus. Ele ia fazer uma aliança com quem? Com o povo judeu. Não era 70 semanas para o povo dar fim aos pecados? Jesus Cristo veio, o povo rejeitou ele. Durante uma semana, meu querido? Uma semana de ministério dele. Ele começou seu ministério no ano 27, ele morre no ano 31. Porém, a aliança se estende por mais 3 anos e meio. Olha o que diz aqui, Daniel 9, verso 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Porém, na metade da semana, no ano 31, ele fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares. Por que Cristo fez cessar o sacrifício e oferta de manjares? Porque ele morre
na cruz do Calvário. Agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele rasga o véu do templo em dois e ele dispensa, ele rejeita todo o sacrifício judaico do Antigo Testamento das sombras, representada lá pelos os levitas, por Moisés e pelos sacerdotes. Tudo isso daí perde sua validade, porque agora veio o original, certo? Veio o tipo, aquilo era o antitipo, veio o original, não precisa mais aquilo, como diz Paulo, porque é impossível que sangue de bodes e cordeiros nos purifique de todo pecado, mas temos um sumo sacerdote e o Cordeiro verdadeiro que é Cristo. Agora ele vem para cumprir o que estava profetizado, o que estava sendo representado. Então ele cessa a oferta e os sacrifícios, porque ele morre no ano 31, na metade da semana. Porém, quanto tempo duraria a aliança? Uma semana. Faltaria ainda 3 anos e meio. Você continua contando do ano 31 mais 3 anos e meio, você vai cair quando? No ano 34. O que aconteceu no ano 34? Pesquisa lá no livro de Atos. No ano 34, quando Estevão foi apedrejado pelo povo, sabe quem estava aos pés, observando toda a cena? Paulo, o apóstolo. O que é que acontece na sequência? Paulo é chamado por Jesus Cristo, se encontra lá com... esqueci o nome do rapaz, para aprender lá do evangelho, e Paulo vai pregar para os gentios. Por que Paulo vai pregar para os gentios? Porque o povo judeu tinha se fechado a aliança, eles deixaram de ser povo de Deus. Eles foram rejeitados. Acabou, finalizou ali as 70 semanas de Daniel. Daniel, 70 semanas estão terminando sobre teu povo. O povo não obedeceu, o povo não se converteu. Finalizou as 70 semanas, durante a última semana Cristo fez aliança com muitos, porque muitos dos judeus aceitaram Cristo. A maioria não, mas muitos aceitaram. Os apóstolos, os discípulos foram alguns deles, e outros povos. Foram com esses que Jesus fez aliança. Porém, terminando essa aliança, o que é que os meninos fizeram? Fiquem em Jerusalém até que sobre vós desça do alto o poder do Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Foi isso que aconteceu. O evangelho foi para onde? Para o mundo. Aí surge a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a última igreja. As 70 semanas finaliza aqui no ano 34. Porém, se você acabar o ano 34 aqui, o que é que vai acontecer? Acontece isso aqui, ó. O ano 34 até aqui ainda faltariam 1810 anos, porque a profecia grande, da qual as 70 semanas foram cortadas, da profecia maior, conforme eu expliquei lá, ainda não se completou. Você continua contando essa data aqui, 110 anos com mais 34, você vai cair aonde? Em 1844. O que acontece em 1844? Até 2.300 tardes e manhãs, o que aconteceria com o santuário aqui? Seria purificado. É a profecia de Daniel 8,14 se cumprindo aqui. Qual santuário seria purificado nessa data? O santuário celestial? O que acontecia no santuário de Moisés? O povo pecava, fazia o sacrifício do cordeiro. O que o seu sumo sacerdote fazia no final do ano? Vinha fazer a purificação do santuário. Todo mundo ficava lá fora, pianinho, orando e torcendo para Deus aceitar a oferta do sumo sacerdote. Se Deus não aceitasse, o sumo sacerdote era consumido. Certo? E o povo ficava em festa solene para que Deus aceitasse e purificasse eles de todo o pecado. O que aconteceu em 1844? Entra então aqui a interpretação de Miller, juntamente com a confirmação do Iran Edson, onde ele entende que Miller interpretou corretamente, porém nessa data não era o retorno de Cristo, mas sim iria se iniciar a purificação do santuário celeste, como se iniciou nessa data, 1844. Cristo sai do lugar santo, no santuário celestial, porque a purificação não era feita no lugar santo, e sim no Santíssimo. O que é que tinha no lugar santíssimo? A Arca da Aliança, o maná e o cajado de Arão, que floria. E o Shekinah, que ficava sobre a arca, que era o fogo representando a presença de Deus. Onde que Cristo está agora? No lugar santíssimo. O que é que tem no lugar santíssimo? O trono do soberano Deus, a arca da aliança, que existe lá. E só uma pergunta, só um detalhezinho. O que é que tinha dentro da arca da aliança lá no santuário de Moisés? Quem sabe dizer? A tábua dos 10 mandamentos. O que é que você acha que tem dentro da arca da aliança que está lá no céu? Para pensar um pouco. Como que você me diz então, como os evangelhos pregam, que os mandamentos de Deus foram abolidos?
O povo começou a guardar todo o Velho Testamento. Todos os judeus guardavam. Não pode trabalhar no sábado, não pode trabalhar no sábado. Chega no Novo Testamento, no povo da nossa época. Ah, não, eu vou ser bonzinho com vocês não precisam trabalhar sábado, não. Aliás, vocês podem trabalhar no sábado, tá de boa. Dá muito trabalho isso aí. Agora pensa você, chegando todos nós lá em cima no dia da salvação, você tá lá, você encontrando com Moisés, trocando ideia com Moisés. E aí, Moisés, você se matou muito guardando o sábado lá? Eu não precisei guardar, não. Eu trabalhei de boa. Qual que é a lógica disso? Quando a Bíblia diz que Deus não muda. Ah, não, mas é porque era para os judeus. Meu querido, entenda uma coisa. Timóteo diz que toda escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Esse negócio de separar Novo Testamento e Velho Testamento, uma parte é para o judeu, outra parte é para nós, você está complicando. É por isso que muitas coisas na Bíblia perdem seu sentido. Porque o povo tem mania de separar. Isso aqui eu gosto, isso aqui é para mim. Isso aqui eu não gosto, isso aqui não é para mim, é para o judeu. Não é assim que funciona. Então, 70 semanas de Daniel, elas são separadas da profecia maior, 2.300 tardes e manhãs. Ela é uma interpretação que foi originada por Miller, porém nessa mesma época, por volta de 1830, 31 para frente, em todo o mundo, outros pregadores também tinham chegado nessa conclusão e estavam pregando isso também. Certo? Não era uma profecia assim, exclusiva de Miller. Então, por exemplo, hoje nós debatemos aí a questão da Terra plana. Aí você vai em vários canais do YouTube, um camarada tem uma opinião, outro tem outro, mas todos estão abordando o quê? Um ponto, que é a Terra plana. Naquele tempo todos abordavam um ponto, era o quê? A profecia, 2.300 anos. Um tinha uma visão, outro tinha outra. Vai se somando conhecimento até se chegar a uma interpretação definitiva. Qual é a interpretação mais aceita no contexto teológico de hoje? É essa interpretação histórica, começando no ano 457 com o decreto de Artaxerxes e se estendendo até 1844. As 70 semanas finalizando no ano 34. É a mais aceita no mercado teológico, vamos dizer assim. Agora, se você pega isso aqui, 7 semanas, 62 semanas, para aqui, faz uma pausa no vídeo, faz uma pausa no tempo, e aí vai jogar essa última semana lá para a volta de Cristo, lá para o fim dos tempos com o Papa, com o Anticristo lá, com o islamismo. Por favor, gente, você está forçando a profecia. Você está forçando a profecia. Então, essa é a interpretação mais ou menos por alto. Espero que tenha explicado. Explicação adventista. É uma interpretação totalmente adventista, porém isso não impede que outras igrejas adotem esse tipo de interpretação ou que tenham chegado a essa conclusão, até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o mesmo. Entendeu? O Espírito Santo pode dar uma revelação para você, para ele, para outros. Nenhum profeta do Antigo Testamento se contradizia. Tanto Jeremias quanto Isaías, por exemplo, Daniel entendeu essa profecia das 70 semanas lendo o livro do profeta Jeremias. E aí? O que você me diz? Como que um homem como Miller não pode ler o livro do profeta Daniel e entender essa profecia? Como que você hoje não pode ler o livro de Daniel e entender essa profecia? O Espírito de Deus é o mesmo, meus camaradas. O que a gente tem que parar é de ficar com essa coisa de que, porque a igreja fulana de tal eu não aceito. Porque a igreja eu não aceito. Não. Se prende às escrituras. Esquece igreja. Tá? Esquece igreja. Se prende às escrituras. Porque o foco aqui é escritura. E para com esse negócio de que a Bíblia é falsa, foi traduzida, foi manipulada. Para com isso, cara. Isso aí é estratégia do inimigo para te desviar da verdade. Por mais que ela tenha sido mexida, eu creio que Deus deixou o essencial que nós precisamos. O resto, filho, é história. Entendeu? Então pede sabedoria a Deus. Lê de coração aberto. E como eu sempre digo, meus amigos, retenha o que é bom. Não gostei. Isso aí que você falou, não concordo. Beleza, coloca os fatos, coloca os argumentos. Vamos ver se a gente chega no consenso. Porque eu não sou o dono da verdade. Eu prego, eu falo e eu mostro aquilo que eu entendi e vejo como verdade. Porque eu não nasci adventista do sétimo dia, meu querido. Eu fui para a igreja adventista do sétimo dia através de estudo que eu tive e eu fui me convencendo de que aquele povo estava com a verdade. Se um dia eu chegar a uma conclusão de que não, é a Assembleia ou é a Metodista que está com a verdade, eu não vou ficar me apegando à igreja adventista, não. Eu vou correr para lá, porque eu quero Deus, eu quero salvação, eu quero estar mais próximo de Deus. Então não se apega a esses detalhes bobos que não leva a nada. Faz como os bereanos.
vede por vós mesmo. Vocês têm direito ao Espírito Santo? Pede a Ele, me mostra. Se isso aqui é verdade, me mostra, Deus. Deus vai te mostrar. E outra coisa, em relação à Terra plana, tá? Eu tenho muito mais coisas para revelar para vocês. Mas não agora, tá bom? Espera meu canal ficar disponível aí. Qualquer dúvida, comenta comigo, pode comentar aí. Eu vou upar esse vídeo no YouTube, não sei em qual canal ainda. Vou colocar no grupo para os meninos poderem analisar também. E qualquer dúvida, gente, sobre a Igreja Adventista, ou sobre o movimento, ou sobre religião, se é do sistema, se não é, que eu também tenho outro vídeo para fazer sobre esse respeito, me procura. Vamos comentar, vamos somar conhecimento, tá? Vamos somar, que é isso que vai ajudar a gente, é somar, certo? Se tiver algum material maçônico, espírita aí que vai ajudar a provar a Terra plana, eu vou pegar ele e vou usar também. Não tem isso não. Ficar rejeitando informação, informação é informação, meu querido. Quem tem informação, filho, tem a voz de comando. Sucesso a todos, um forte abraço e até mais. Se vocês quiserem saber mais sobre a profecia de Daniel, eu recomendo este livro aqui, que é um dos melhores que tem, na minha opinião. Ele é muito extensivo, mas se prepara porque tem muito conteúdo. É do teólogo Marvin Maxwell. É muito grosso esse livro. E recomendo também esse aqui, Uma Nova Era segundo as Profecias de Apocalipse. E só um conselho, nem se mete a entender Apocalipse sem antes entender Daniel. Você vai se atrapalhar todo, tá bom? Sucesso a todos. Qualquer dúvida é só me chamar.